Muitas vezes você está criando um projeto com PHP puro, sem nenhum framework, e você sente a necessidade de ter uma ferramenta para gerenciar o seu banco de dados, como por exemplo, criar uma migration, rodar a migration, criar uma seed, rodar a seed, enfim. Muitas vezes você está criando um projeto com PHP puro, mas você precisa ter essa ferramenta, que você está acostumado a tê-la com CodeIgniter e também com Laravel. Existe essa ferramenta chamada Finks, que é do Cake. E eu posso utilizar essa ferramenta em projetos que não sejam com Cake. Olha que interessante. Então, nessa aula eu vou te ensinar a criar uma migration, a rodar uma migration, a criar uma seed, a rodar uma seed, a entender como funciona o Finks no todo, para você, a partir de agora, nos seus projetos com PHP puro, ter uma ferramenta para te ajudar a gerenciar melhor o seu banco de dados. Porque quando você cria um projeto com PHP, e vamos supor que você manda para o GitHub. Na hora que você manda para o GitHub, já com as migrations e com as seeds prontinhas, quem baixa o seu projeto é só rodar, olha que interessante, é só rodar as migrations e as seeds, que vai ter o banco de dados exatamente como o projeto pede. Então vamos lá, primeira coisa, você entra nesse site finks.org, e aqui embaixo veja que o endereço é github.com/cakephp, então é uma ferramenta utilizada pelo CakePHP. Eu acho que até foi criada para o CakePHP, se eu não me engano, mas eu posso utilizá-la separadamente. E para instalar, você clica aqui e ele fala que você precisa ter o Composer instalado, obviamente. Eu já tenho o Composer instalado. Agora eu vou pegar esse comando, require robmorgan/finks. Vou lá no meu VS Code, eu vou colocar Composer, exatamente isso. Peraí, acabei não copiando, eu achei que eu tinha copiado, Ctrl C, Ctrl V, agora sim. Esse comp que está aparecendo logo no comecinho aqui, é um alias que eu coloquei para o Composer. Eu sou tão preguiçoso que eu coloquei um apelido para o Composer. Ao invés de escrever Composer, eu coloquei comp. Daqui a pouco eu mostro para você como que eu fiz isso. Eu dou um Enter, ele vai instalar o Finks. Depois ele fala o seguinte, você tem que pegar esse comando aqui, para poder executar todos os comandos do Finks. Mas você não concorda comigo que utilizar esse comando toda hora é um pé no saco bem grande? Então, dentro da pasta vendor foi criada uma pasta bin e dentro tem o Finks. Vamos lá. Abro aqui a barra lateral, vendor, bin e está aqui o Finks. Então, para executar todos os comandos do Finks, eu tenho que colocar php vendor bin Finks. Olha como é chato você escrever toda hora isso aqui. E aqui estão todos os comandos do Finks. Mas é muito chato. Se você trabalha com o Commander do Windows, que é esse meu terminal aqui, eu estou trabalhando com o Commander, eu vou te mostrar o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu terminal, eu vou entrar numa pasta chamada Tools, que é onde eu instalei o meu Commander. Eu já gravei uma aula a respeito de como que instala o Commander, o link eu vou deixar bem aqui embaixo na descrição. Eu vou entrar na pasta do Commander e dentro dessa pasta tem aqui o config, a pasta config. Eu entro na pasta config e dentro da pasta config tem esse user aliases. Eu entro nele, eu abro com o VS Code user aliases.cmd, é isso mesmo, tá certo? Peraí. É user aliases, eu coloquei aliases. Agora sim. Lá embaixo, eu criei um apelido. Eu já gravei uma aula também mostrando como que cria apelidos utilizando o Commander, que é justamente nesse arquivo. E eu coloquei Finks igual esse comando, ou seja, a partir de agora, na hora que eu digitar Finks lá no meu terminal, quer dizer que eu estou digitando todo esse comando. Se você não entende o que está acontecendo aqui, dá uma olhada na aula que eu estou deixando bem aqui embaixo na descrição.
E eu coloquei um apelido também para o Composer. Na hora que eu digito o comp, quer dizer que eu estou digitando o Composer. O Composer e isso aqui também. Isso aqui eu expliquei lá na aula sobre como criar apelidos com o Commander. Então, a partir de agora, na hora que eu digitar Finks, quer dizer que eu estou digitando esse comando. PHP vendor bin Finks. Deu para entender, né? Fechei. Volto lá na documentação e ele fala que para eu iniciar um projeto com Finks, eu tenho que colocar Finks init. Vou fazer isso. Venho no terminal. Primeiro, eu vou digitar Finks. Você vai ver que ele vai mostrar todos os comandos que ele dá disponível para nós. Olha só, não são tantos comandos como, por exemplo, o Artisan. Não tem como comparar, né? Mas está aqui, ó, init. Initialize the application for Finks. Finks vai ser init. Finks init. Daqui, ó, Finks init. Dou um enter. Criou o arquivo finks.php. Abro aqui a barra lateral, finks.php, e vamos entender o que está dentro desse finks.php. Primeiro, os caminhos até as pastas migrations e seeds. Porque com o Finks eu posso trabalhar com as migrations e com as seeds. Ele está colocando a pasta, quer dizer, está colocando as pastas migrations e seeds dentro da pasta DB. Então eu venho dentro da barra lateral e coloco na raiz do meu projeto uma pasta DB. Se eu quisesse colocar, por exemplo, dentro de uma pasta chamada app, eu alteraria aqui app/db, enfim. Mas eu vou colocar na raiz do meu projeto mesmo. Lembrando que você pode alterar, vai ser DB, e dentro de DB vai ser migrations, e você também pode alterar o nome aqui, não precisa ser migrations, pode ser o nome que você quiser, mas claro, eu vou seguir o mesmo padrão. New folder vai ser seeds. Pronto, então já tenho a pasta para as migrations e também para as seeds. E agora aqui embaixo vem os ambientes. Você pode rodar as migrations e as seeds no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de produção, cadê? No ambiente de, perdão, no ambiente de produção, é que o ambiente default padrão é o development. Então você pode rodar as migrations e as seeds em um ambiente de produção, no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de teste. Beleza. Agora eu vou criar um banco de dados. Eu vou lá no meu terminal e vou criar um banco de dados bem rapidamente. Vai ser MySQL create database. Vai ser Finks_aula. Criou o banco de dados Finks aula. Posso aqui fechar o meu terminal. Coloco no desenvolvimento aqui, ó, Finks aula, Finks_aula, certo? E se, claro, eu quiser trabalhar em produção, é só colocar aqui, se eu quiser trabalhar com um teste aqui. Tá, mas como que eu rodo, por exemplo, uma migration em uma seed em um ambiente de teste, em um ambiente de desenvolvimento, em um ambiente de produção? Daqui a pouco eu mostro para você, calma. Lembrando, se eu não especificar no meu comando qual ambiente que eu vou trabalhar, por padrão, ele sempre utiliza o development. Sempre por padrão, ele utiliza o development. Abro aqui, de novo, o meu terminal. Vou rodar o Finks novamente, Finks. E vou criar a minha primeira migration. Só vir aqui em cima. Tem o comando create, que é create a new migration. Então vai ser Finks create. Eu vou criar a minha primeira migration, que eu acho que vai ser a sua primeira também. Qual que é a tabela que todo mundo cria primeiro? A tabela user. Então eu coloco aqui user. User. Eu poderia utilizar também, que nem um padrão que o Laravel utiliza, create user table. Eu posso utilizar desse jeito, enfim, posso colocar da maneira que eu quiser. Então eu vou colocar create user table. Mas ele está falando que... perdão. É que ele vai criar aqui uma classe. É que eu estava pensando no nome do arquivo. Ele vai criar uma classe. Então eu venho e coloco somente user. Venho, coloco user, dou enter, criou a minha migration. E criou aonde? Dentro de DB, migrations, onde eu coloquei aqui, ó. Onde eu coloquei aqui. Abro a barra lateral. A minha primeira migration está aqui. Quando eu trabalho com Laravel, aqui ele coloca, depois desse número, que é a data de criação, se eu coloco create table,
create user table, ele coloca o nome aqui também, se eu não me engano. E eu pensei nisso na hora de criar, mas beleza. E aqui também lá no Laravel, ele trabalha com uma classe anônima, enfim. Beleza, eu tenho que colocar o nome da classe. Clico aqui, olha só, ele criou uma classe chamada user, uma classe final chamada user. E eu vou criar mais uma tabela, mais uma migration, que vai ser a tabela post. Então vai ser aqui create post. Criou também. Eu vou mandar rodar novamente o Finks. Vamos ver. Se eu chamar status, show migration status, vai ser Finks status. Status, por enquanto, down e down. Ou seja, eu ainda não rodei essa migration. Eu ainda não tenho. Lá no meu banco de dados, essas duas tabelas, eu ainda não rodei essas duas migrations. Olha só. Started, finished. Finished aqui está vazio. Migration name. Então tem aqui o status dessas migrations. Se eu quiser rodar a migration, é só colocar migrate e pronto. E se eu colocar migrate e o nome da migration, ou melhor, a data da migration, eu rodo somente aquela migration. Mas calma que eu ainda não cheguei nessa parte. E tem esse list commands. Então se eu colocar Finks list, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Aconteceu a mesma coisa. Se eu colocar somente Finks ou Finks list, vai dar a mesma coisa. E se eu quiser voltar à última migration, é só rodar o rollback. Beleza. Então eu criei a minha primeira migration, quer dizer, as duas primeiras migrations, que são user e também o post. E agora aqui dentro, como que eu crio o conteúdo da minha tabela? Por padrão aqui, o meu GitHub Copilot, ele já dá praticamente tudo pronto aqui para mim. Então, vou dar um tab. E agora eu vou recomendar uma coisa muito importante para você. Eu vou recomendar que você venha aqui agora, clica em Docs, ele vai mandar você para o site do OkPHP. E aqui ele mostra bem em detalhes como que você trabalha com o Finks, por exemplo, para trabalhar com as migrations. Olha só o tanto de conteúdo para trabalhar com as migrations. Olha só o tanto de conteúdo, é coisa pra caramba. Se eu clicar aqui em Seed também é coisa pra caramba. Então, em uma aula só não tem como eu mostrar tudo para você, mas eu te garanto que depois de você assistir essa aula inteira, vai ser muito fácil você vir aqui e entender como funcionam as migrations, as seeds, enfim, como que trabalha com o Finks. Veja que eu tenho, olha só. Quer dizer, eu estou chamando this table, onde o nome da tabela vai ser users no plural e não user no singular. E estou chamando o add column, ou seja, eu estou adicionando uma coluna lá no banco de dados. Aqui vai ser first name, vai ser do tipo string, e o limite aqui vai ser 100. Eu vou colocar o last name também vai ser string, o limite de 100 também. Eu vou fazer uma cópia, aqui vai ser e-mail, também vai ser string. Eu vou colocar o limite aqui, o tamanho, vou colocar 50, tá até demais. Eu vou colocar 20. O password, não, 20 não, vai ser 30. O password aqui vai ser 255, porque o password, geralmente, ele vai vir encriptado. E agora vem a parte do created at e do updated at. Ele trabalha aqui com o datetime. Eu vou trabalhar com timestamp. Timestamp, venho aqui também e coloco timestamp. E esse terceiro parâmetro do add column são as opções. Então, eu vou colocar o default current timestamp e vou colocar também o updated também current timestamp. Mas só que esse update current timestamp ele só faz sentido no updated at. Eu vou fazer uma cópia disso aqui, fiz uma cópia, agora vai ser updated at. Agora venho nesse created at, tiro. Então, created at vai ser do tipo timestamp. O padrão vai ser o current timestamp, a data atual. E agora no updated at também vai ser do tipo timestamp, onde o default vai ser current timestamp e na hora que atualizar o registro dessa linha vai pegar também o current timestamp. O updated at aqui embaixo eu posso tirar. E você percebeu que eu não coloquei aqui o ID, não coloquei o campo ID, porque por padrão ele já coloca o campo ID.
E você deve estar se perguntando o seguinte, tá, mas e essa terceira coluna aqui, ó, que são as opções? Como que eu faço para saber todas as opções que tem nesse ADD Column? Eu vou entrar nele, eu pressiono aqui o Alt, entro no ADD Column, e nesse ADD Column, veja que tem esse Options aqui, ó, tá vendo esse Options? Tá, mas esse Options, ele é utilizado aonde? Vamos ver. Clico aqui nele, está sendo utilizado aqui, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse Build, entrei aqui nesse Build, veja que tem os Set Options, onde tem Map Options to Column Methods. Eu vou entrar nesse Set Options e tem essa opção Get Valid Options. Eu vou entrar nele e está aqui todas as opções que eu posso colocar bem aqui, dentro desse array. Veja que tem o limite, cadê o limite? Tá aqui o limite, tem o default que eu acabei de colocar lá no timestamp, tem o after para colocar depois de qual tabela, tem o update, enfim, tem muita coisa aqui, ó, tem muita coisa. Então eu aconselho muito que para você entender tudo que você pode colocar nesse options, dá uma olhada nesse arquivo aqui, ó, dá uma olhada nessa partezinha que você vai entender. Mas eu preciso dar um jeito de colocar agora esse e-mail como único. Então, venho aqui, coloco add, cadê index, vai ser e-mail unique. Add index, e-mail unique. Tá, mas agora como que eu faço para saber as opções desse add index? De novo, pressiono Alt, clico no add index, clico aqui no builds e tem o set options. O set options ele mostra para mim, tem o type, tem unique, tem o name, limite, order e include. Perfeito? Então, no caso, eu estou trabalhando com o quê? Estou trabalhando com unique. E agora eu acho que eu já posso rodar essa migration, que já vai funcionar. Pelo menos eu acho e eu espero. E como que eu rodo uma migration? Things, migrate. Se eu colocar, preste muita atenção agora, se eu colocar things, migrate, se eu colocar -- help, olha só o que vai aparecer, preste atenção. Tá vendo esse traço E? Isso significa o ambiente que eu vou rodar. Por padrão, eu mostrei para você, ele roda, por padrão ele roda. Por padrão, olha só, default environment vai ser development. Se eu não colocar o traço E e o ambiente, ele sempre vai rodar em development. Mas se eu colocar o traço E production, ele vai rodar no production, vai colocar no production. Então tome muito cuidado. Então se eu colocar things, migrate, -e development, e o nome da migration, ou somente e development para rodar todas as migrations, é a mesma coisa de eu não colocar o -e, porque por padrão é development. Deu para entender, né? Se eu quiser rodar o teste, é só colocar -e testing. Vem aqui, coloco -e testing. Mas por padrão, como é o development, beleza. Se eu quiser rodar uma migration específico agora, é só colocar -t e esse número. Tá, mas o que é esse número? É esse número que foi colocado, que é a data que foi criado essa migration. Então, eu copio, volto aqui no terminal, limpo aqui, vai ser things, migrate, -t, isso aqui. Agora eu vou mandar rodar, vamos torcer e rodou, perfeito. Tá aqui, ó, a migration, ela foi rodada com sucesso. Lembrando, se eu quisesse rodar em produção, -e production. Eu vou mandar rodar esse comando, vamos ver o que vai acontecer. Dou um enter, deu um baita de um erro, provavelmente vai falar que não encontrou o banco de dados, alguma coisa assim. Olha o tamanho do erro. Olha só, no database production DB. Porque lá no arquivo things, no production, tá aqui, ó, production DB. Agora eu vou trabalhar em cima da migration aqui do post. Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no user. Primeiro, vai ser post igual this table, onde eu vou colocar aqui posts, o nome da tabela posts. Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar para você. Eu tenho que abrir o meu programa do banco de dados para mostrar para você que a tabela, ela realmente foi criada. E junto com essa tabela que foi criada, é criado também, isso aqui, ó, é criado também esse things log, que é onde tem todas as tabelas, todas as migrations cadastradas nesse things log. Então eu vou abrir agora o meu banco de dados, eu vou abrir justamente nesse things aula. Veja só, tá aqui, ó, things log e a tabela users.
a tabela users aqui, tudo certinho, ó, tudo certinho. E o Finks log tem a minha migration. A única migration que eu rodei, que é o user. Se eu voltar agora lá no meu terminal e eu rodar esse comando aqui, status, lembra? Finks status. Agora o app é somente o user, porque eu já rodei essa migration user. Só que o post ainda não foi rodado. Então tá como down. Legal, né? Volto aqui para o post. Eu vou colocar post add column. A primeira coluna que eu vou adicionar vai ser do title. Aqui vai ser title. Vai ser do tipo string. E eu vou colocar o limite aqui, vai ser de... Limite, acho que de 100. Tá de bom tamanho. Limite aqui de 100. Faço uma cópia, agora vai ser o slug. Também vai ser string 100. O body, o corpo do post. Body, o corpo do post. O corpo do post aqui eu vou trabalhar com text. E como é um text, eu não vou colocar um limite. Eu vou colocar uma chave estrangeira agora. Eu preciso trabalhar com uma chave estrangeira que vai ser o user ID. Vai ser user underline ID. Ele vai ser um integer. E agora, nesse caso, eu vou ter que fazer o seguinte. Preste muita atenção. Primeiro, eu vou colocar null true. E depois vai ser signed aqui false. Por quê? Porque quando eu ligo esse user ID com o ID da tabela users, veja que o ID da tabela users, preste atenção nessa parte que é importantíssimo. Isso aqui eu bati muito a cabeça na hora que eu estava aprendendo esse Finks. O ID que foi criado automaticamente, ele é do tipo, veja só, int unsigned. Então, para eu ligar esse user ID com o ID da tabela users, esse user ID ele também tem que ser unsigned. Então, eu coloco signed false. E lembra que eu mostrei para você, que existe aqui, ó, esse signed, tá vendo aqui, ó, o signed, tá aqui, ó, o signed que eu posso colocar como o conteúdo do array do terceiro parâmetro aqui. Então isso aqui é importantíssimo. Se você não colocar esse signed false, ele vai dar erro, eu te garanto que vai dar erro. E eu vou trabalhar da mesma maneira com o add não, perdão, eu li add e falei, com o created at e o updated at. Então, eu coloco aqui o post. Aqui também vai ser post. E agora, eu vou chamar o add foreign key. Aqui eu estou colocando que vai ser uma chave estrangeira. Quer dizer, eu estou imaginando que vai ser uma chave estrangeira. Agora eu vou de fato ligar esses dois campos. O ID da tabela users com esse user ID. E como que eu faço isso? Post add foreign key. Eu vou passar aqui o user underline ID. Se eu colocar o mouse em cima, veja que ele fala a coluna, que é o user ID, a tabela de referência, que vai ser a tabela users, e o campo, que vai ser o ID. Então, o segundo parâmetro vai ser o users, que é a tabela. O campo da tabela users vai ser o ID. E vou colocar um array aqui no final. Espera aí, um array, tá certo? Só colocar um ponto e vírgula aqui. Criou um array, perfeito. E dentro desse array, eu vou colocar constraint. Não, se bem que esse constraint automaticamente era colocado, não preciso colocar não. E vou colocar, olha só, delete cascade. Ou seja, se eu deletar o usuário, automaticamente o post referente a esse usuário, ele também é deletado. Então vai ser delete cascade de novo. Clico aqui em add foreign key, aqui em build. O options, cadê o options? Set options, tá aqui o set options. E aqui dentro do set options tem o valid options, tá aqui, ó. Delete, update e constraint. No caso eu utilizei o quê? Eu utilizei aqui o delete. Eu poderia colocar aqui também o update. Mas aqui no caso não preciso. E no final vai ser no post create. Post chamando o create para de fato criar essa tabela. Agora vamos ver se vai funcionar. Eu vou pegar a data de criação. Finks vai ser migrate -t. Vamos torcer
Beleza? Rodou? Volto lá no meu banco de dados, eu atualizo, tá aqui, ó, o posts e users. Onde no posts, esse user ID, perceba que aqui, ó, está sendo ligado à tabela users ao campo ID dele. Então já está funcionando perfeitamente. E o created at e o updated at já está também do jeito que eu preciso. Olha só, current timestamp aqui, enfim. E aqui on update, current timestamp. Então tá do jeito certinho que eu preciso. E agora se eu quiser fazer um rollback, vai ser Finks rollback. Ah tá, e outra coisa, lá no Finks log, veja que agora tá os dois aqui. Tá esse nessa data e esse nessa data. Se eu mandar rodar o rollback, provavelmente primeiro ele vai fazer o rollback do user, que foi o primeiro, e depois tem que fazer o rollback de novo para poder rodar esse aqui, para poder fazer o rollback nesse. Então faço rollback, vamos ver. Atualizo, fez rollback. Ah tá, ele pega primeiro do último que foi feito a migration, que é o post, foi removido. Veja que o post foi removido daqui também, ó. Foi removido aqui. E agora se eu rodar o rollback novamente, atualizo, foi removido daqui e também foi removido daqui também a tabela. Se eu quiser rodar todas as migrations junto, é só colocar Finks migrate. Pronto, já voltou tudo aqui. E se eu rodar o migrate agora? O rollback agora. Se eu vier aqui e rodar o rollback, você acha que ele vai rodar, ele vai fazer o rollback todos de uma vez ou um de cada vez? Sendo que eu rodei todas as migrations de uma vez só. Rollback. Olha só, ele vai um de cada vez ainda. Rollback. Pronto. Então, migration. Então, você tem que ter isso em conta. Quando você roda o rollback, ele vai sempre um de cada vez. Legal, beleza. Agora o que está faltando? Está faltando a minha seed. Eu criar a minha seed. Então, eu vou rodar de novo a minha migration. Vai ser Finks status. Tudo up, quer dizer que foi tudo rodado certinho. Agora eu crio a minha seed. Como que eu crio a minha seed? Olha só. Seed create. Create a new database seeder. Finks. Vai ser seed create. O nome da seed vai ser user. User seed, enfim, pode ser o nome que você quiser. Eu vou colocar user. Criou dentro da onde? DB seeds. Abro aqui a barra lateral. Dentro de seeds, está aqui, ó, user. Foi criado o seed, que é também uma classe. E vou criar, obviamente, do post. Crio aqui o post, certinho. Primeiro eu vou trabalhar em cima desse user. Só que para eu preencher os valores com dados falsos, eu vou precisar... Aqui vai ser o seguinte, composer require faker. Antigamente eu utilizava esse aqui, ó. Esse f_is_an_inoto_faker, mas só que ele foi abandonado. Então, a partir de agora, eu utilizo esse faker php /faker. Então, eu coloco o número 1, enter. Mas, peraí. Mas eu tenho que colocá-lo como uma dependência de desenvolvimento. Então, eu copio isso aqui, ó, no Ctrl+C, paro e tudo isso aqui eu vou parar. Paro tudo isso, que eu não estou conseguindo parar. Peraí. Agora parou, deixa eu só abrir o composer.json para ver se foi instalado. Ele foi instalado aqui, ó, no require. Eu vou colocar composer, remove, vai ser o, peraí, faker php /faker, eu vou remover, porque eu tenho que instalá-lo com uma dependência de desenvolvimento. Se você não sabe a diferença de uma dependência de desenvolvimento para uma dependência normal, eu já gravei uma aula a respeito do assunto e o link está aqui embaixo na descrição. Agora vai ser composer require faker php /faker --dev. Agora sim ele vai instalar onde deveria ter sido instalado, aqui dentro do require dev. Agora posso fechar isso. Eu vou lá na minha seed, aqui nessa minha seed, Eu poderia ter criado essa seed com o nome, por exemplo, user seed. Porque vamos supor que agora você está trabalhando com o model user. E ter dois users abertos aqui em cima fica um pouco confuso. Então, se eu colocar user seed, eu já sei que é uma seed. É uma dica aí para você. Eu vou chamar o faker, que eu acabei de instalar. Faker vai ser igual faker
factory create, eu vou trabalhar com PTBR, eu posso trabalhar com nomes PTBR, olha que interessante. Agora eu vou percorrer um array, eu vou executar aqui um laço, não vou percorrer um array, perdão, eu vou executar aqui um laço, vai ser um for mesmo, e eu vou cadastrar lá no banco de dados 10 usuários. 10 usuários tá bom demais. Eu vou criar o seguinte, aqui em cima vai ser um data com um array vazio, e dentro aqui desse for eu vou preencher esse data. Esse data vai ter o first name, aqui vai ser faker first name, o last name, porque o faker ele tem o last name, é bem legal, last name. Procura aí no Google, faker PHP, você vai ver tudo que ele tem disponível para poder colocar dados falsos. O e-mail vai ser o e-mail, o password vai ser 123, aqui ó, com hash já, e o created at vai ser a data atual e o updated at a data atual. Mas só que como eu coloquei que o valor default dele já é a data atual, eu posso tirar, eu posso omitir isso aqui. E eu vou agora lá embaixo, logo depois aqui desse for, eu coloco table igual this table users, table, insert data e save. Então agora eu estou utilizando aqui o insert para inserir os dados aqui nesse data que eu preenchi esse array e vou salvar. E como que eu faço agora para rodar uma migration? Finks vai ser seed, ou melhor, somente finks, seed run. Vai ser seed, run. Se eu colocar um traço ou traço help, será que ele mostra para mim as opções? Mesma coisa. Seed run, traço E, o ambiente, por padrão já é development, então não preciso colocar. E agora eu coloco o nome. Coloco o S e o nome. Se eu quiser rodar mais, é só colocar desse jeito. Então eu coloco aqui seed run. Se eu colocar somente seed run, ele vai rodar todas. Mas eu vou colocar traço S, vai ser somente o user, que é o nome da minha seeds. É o user. Dou um enter. Rodou, tá vendo? Volto, olha só. Ele deu um warning falando no environment specified default to development, que é o default. O default colocou aqui, ó, development. Então tome cuidado com isso. Volto lá no meu banco de dados, eu atualizo e, olha só, foi preenchido com nomes em português. Olha que interessante. Agora eu vou criar a minha seed do post. A minha seed do post, como eu já tenho pronto, eu vou colocar somente copiar e colar. Vou colocar aqui, ó. Porque é literalmente a mesma estrutura lá do user, só alterando, claro, os nomes dos campos. Aqui é title, slug, body, user ID. E user ID eu estou trabalhando com range de 1 a 10, porque como eu criei 10 usuários, aqui ele vai pegar um valor aleatório entre 1 e 10. O título vai ser uma sentença aqui, de 3 palavras. O slug, o faker, já tem uma opção para trabalhar com slug. O body vai ser um text com 40 caracteres. Estou inserindo na tabela posts, aqui ó, insert, data, save, enfim, certinho. Mas agora é o seguinte, eu vou colocar logo aqui embaixo mais um método, vai ser public function, essa parte aqui é importantíssima. Vai ser get dependencies, onde aqui eu vou passar as seeders que tem que ser rodadas, antes do post. Então eu coloco aqui user, mas só que vai ser user desse jeito, user, a minha seed, class. Vamos ver se foi importado aqui em cima. Não foi importado porque ambos estão sob o mesmo namespace, mas eu colocando esse get dependencies, eu vou ter certeza absoluta que quando eu rodar o finks seed run, sem especificar qual que é a seed, ele vai rodar todas as seeds de uma vez. E rodando todas as seeds de uma vez, eu colocando no post, aqui dentro desse get dependencies, dentro desse array user, dentro desse array colocar o user, eu tenho certeza absoluta que antes desse post vai ser rodado o user. E por que eu tenho que ter essa certeza? Porque no post tem essa chave estrangeira, user ID. Então, para preencher essa chave estrangeira, tem que ter já um usuário cadastrado. Então, por isso que tem que rodar primeiro o user. Agora eu vou rodar novamente, quer dizer, não tá certo. Eu vou vir aqui, vou colocar, vai ser post. Foi rodada a seed, volto aqui, atualizo, venho aqui em post, daqui ó, os posts criados
certinho. Pronto. Viu que fácil? Agora eu vou fazer um rollback. Vai ser Finks. Rollback. Rollback novamente. Venho aqui no meu banco de dados. Sumiu tudo. Agora eu vou rodar todas as migrations de uma vez. Finks. Migrate. Rodou tudo. Atualizo. Tá aqui, ó, tudo. E agora eu vou rodar todas as seeds de uma vez. Seeds. Run. Eu não estou especificando o ambiente. Você pode especificar o ambiente. Já mostrei para você. Rodou todas as seeds e pronto. Já preencheu. Viu agora como é simples você ter no seu projeto aí um gerenciador de migrations e seeds? Agora você não precisa mais do Laravel para ter isso. Se bem que o Laravel já vem com muita coisa foda, né? Mas se você estiver criando um projeto PHP do zero e quer ter um gerenciador do banco de dados, como que eu vou dizer? É que as pessoas falam que isso aqui, essa parte de trabalhar com migrations, é como se fosse um controle de versão do banco de dados. Então, você tem agora um controle de versão do banco de dados aí prontinho. Agora, na hora que você colocar esse projeto lá no GitHub e a pessoa baixar, é só ela rodar o Finks, só rodar o Migrate e rodar a seed, e ela vai ter um banco de dados prontinho na máquina dela. E aí, gostou da aula? Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, um abração e até a próxima aula.